E hoje nós estamos aqui na Basílica Menor de Nossa Senhora da Conceição, Santa Efigênia, bem aqui no Vale do Anhangabaú. Então vocês podem perceber aqui no altar, o Santíssimo fica exposto todos os dias de 9 da manhã às 18 horas. Mas olha o peso histórico dessa igreja, né? Eu estou falando que o rei do Brasil, Dom João VI, ele fez um edito para definir como iria funcionar essa igreja e tudo mais. Deste lado aqui eu tenho uma imagem da Sagrada Família. Isso aqui com as cores originais tende a ficar muito incrível. E aqui a gente chega ao altar onde está acontecendo a adoração do Santíssimo. Ítaco ou Itarco fica muito pé da vida com isso e primeiro ele manda matar São Mateus. Ao mesmo tempo ele manda tacar fogo nesse convento junto com as virgens e com Santa Efigênia dentro do convento. Boa tarde, catedráticos. Começamos aqui com mais um para a Igreja Ninguém Chama. E hoje nós estamos aqui na Basílica Menor de Nossa Senhora da Conceição, Santa Efigênia, bem aqui no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. Então hoje a gente vai entrar e falar um pouquinho aqui dessa igreja. Além de ser belíssima, é claro, é uma igreja muito carregada de história, aqui bem no centrão de São Paulo. Então vocês podem ver aqui, ó, eu vou mostrar aqui para vocês também, fora. Aqui tem o Vale do Anhangabaú, eu sempre falo essa palavra errado, perto do Largo do Paissandu. Então é uma igreja que está aqui bem no centro e tem muitas curiosidades nessa igreja. Uma das curiosidades bem interessantes é que ela foi a Catedral da Sé durante o tempo em que a Sé estava em reforma aqui em São Paulo. Então deixa eu persignar aqui, porque eu já tomei um esculhamba esses dias também, de novo. Então ela foi uma igreja que ela ficou no lugar, né, da Catedral da Sé durante muito tempo, se não me engano foram 24 anos. E hoje a gente vai filmar ela aqui. Ela é bem bonita, tem uns vitrais ali que na verdade não são vitrais, são rosáceas. Depois eu mostro elas para vocês, que tem umas pinturas bem legais dentro dela. E eu estava conversando com o pessoal aqui da igreja. Essa igreja, ela pertencia à Irmandade, eu esqueci, de Santo Elesbão e de Santa Efigênia. Só que lá em 1700 e muito tempo atrás, ela foi colocada dentro da arquidiocese e ela virou aí da paróquia. Então é uma igreja bem antiga, é uma igreja que tinha uma capela aqui em 1720 e depois ela foi sendo reformada até 1903, quando eles começaram a fazer essa capela, essa igreja, e em 1913 finalizaram isso aqui. Mentira, eu achei em 1904 que começaram. Então já é uma igreja bem antiga que está aqui bem no centro de São Paulo. Já tem um tempo que eu não faço vídeos, né? Mas é porque era Semana Santa. Então na Semana Santa eu não fiz gravações, né? E tudo mais. Então eu voltei agora a fazer gravações. E a gente vai voltar com força total aqui em São Paulo, no Brasil inteiro e quem sabe no mundo inteiro. Então chegando aqui no altar, eu vou explicar para vocês rapidinho o altar. Tem uma coisa bem interessante aqui nessa igreja, que todos os dias você tem a adoração ao Santíssimo. Então vocês podem perceber aqui no altar, o Santíssimo fica exposto todos os dias de 9 da manhã às 18 horas aqui nessa igreja. Então é uma coisa bem interessante aqui na região. O altar, ele foi reformado várias vezes, então vocês percebem que tem uma parte de madeira ali que foi colocada. Tem pinturas e afrescos bem bonitos aqui. Eu tenho a parte da crucificação de Cristo com Maria descendo, né, Jesus da cruz. Do outro lado eu tenho uma outra imagem que eu não sei identificar muito bem, mas provavelmente deve ser de Maria recebendo um anjo aqui. Deixa eu chegar mais um pouco mais perto para vocês verem, mas eu não sei identificar, eu tô ficando um pouco cego. E ali a gente tem outras imagens, o altar. Ali atrás vocês podem perceber que tem alguns canos, que é um cano do órgão, que ele foi colocado, é um pedaço do órgão que foi colocado ali, e neste momento eles estão trabalhando para levar ele de volta para onde era, para onde fica o órgão mesmo, que é lá na parte de cima, ó, deixa eu mostrar para vocês. Então o órgão fica lá atrás.
o órgão ele não está funcionando completamente. Só essa parte aqui que funciona, eles vão passar ela de volta ali para o local dela, vai continuar funcionando, mas ele completo não, porque precisa de reforma, então não está rolando nesse momento. Para vocês entenderem um pouquinho mais o peso histórico dessa igreja, em 1809, Dom João VI, exato, Dom João VI, que veio aqui, rei de Portugal, que veio aqui príncipe regente do Brasil, ele editou, não sei se fala um edito, é um edital, fez um edito, e nesse edito ele transformou essa igreja numa paróquia, e ele definiu que os negros alforriados que participavam da Irmandade que eu já falei aqui, de Santa Efigênia e São Elesbão, eles começassem a frequentar ou ficassem responsáveis por essa igreja. Isso em 1809. Essa Irmandade não existe mais, na verdade ela se incorporou à Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Mas olha o peso histórico dessa igreja, né? Eu estou falando que o rei do Brasil, Dom João VI, ele fez um edito para definir como iria funcionar essa igreja e tudo mais. Como eu falei no início, aqui em cima a gente tem, deixa eu ver, eu apertei o botão errado, a gente tem as rosáceas, que são vitrais em forma de rosas que ficam aqui. Então a gente tem os dois lados, tem essas rosáceas. Deste lado aqui eu tenho uma imagem da Sagrada Família, então eu tenho um desenho ali da Sagrada Família, e do outro lado, vamos chegar ali, eu tenho uma segunda rosácea que tem uma imagem das bodas de Canaã. Deixa eu chegar mais perto para ver se vocês conseguem ver com maior amplitude. Tem ali das bodas de Canaã. Eu achei muito legal, uma igreja bem bonita. Ela ainda está em reforma, então ela precisa de reforma. É uma igreja que é mantida pela comunidade, então é importante saber disso. Mas ela é muito bonita, ela tem esse teto baixo aqui na entrada. Eles estão fazendo as reformas, estão pintando. Para vocês terem ideia, essa parte rosa aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Essa parte rosa aqui é uma pintura da época que eles estão refazendo. Não sei se exatamente se eles estão polindo e tirando toda a sujeira ou se eles estão pintando novamente, mas aos poucos eles vão refazendo a igreja para ela chegar nas cores de como ela era. Não sei se vocês lembram, a igreja de São José em Belo Horizonte, eu que frequentava aquela igreja quando era mais novo, eu percebia que a igreja era muito cinza, né? Ela era muito marrom assim. E aí depois que o padre descobriu as cores originais e fizeram a reforma, você viu quão lindo a igreja ficou, todo o simbolismo desde que a igreja foi montada, e essa igreja está passando por esse processo. E aqui outro ponto interessante, sempre quando venho às igrejas, adoro olhar o teto. Esse teto aqui, essa entrada, ele é mais baixo, né? Mas ele me lembra muito um lugar que eu não fui, que é um lugar no Irã, que eu sempre vi que ele é feito de pérolas e tudo mais, e tem esse formato aqui, parece ser bem bonito. Mas aqui nós vamos entrar realmente e ver a parte alta da igreja. Então tem vários afrescos, eu não consigo ver nessa distância o que está exatamente desenhado, então provavelmente quando a reforma, as pinturas forem refeitas, ou pelo menos tirar essa parte mais escura, a gente vai conseguir visualizar muito bem os desenhos, como a gente viu em Belo Horizonte, na igreja São José. Eu vejo muita similaridade entre essa igreja e a igreja São José, porque olha que interessante, nessa parte que nós vamos passar daqui a pouco, você tem essa parte rosa, que lá atrás já está bem claro, aqui ainda está um pouco escuro, mas é o processo de reforma natural. Então chegando aqui, a gente tem mais desenhos. Eu infelizmente não vou saber falar para vocês o que exatamente está em cada local, mas é muito interessante, muito bonito todos esses desenhos, e isso aqui com as cores originais tende a ficar muito incrível, muito bem desenhado aqui. E aqui a gente chega ao altar onde está acontecendo a adoração do Santíssimo. A igreja, ela tem dois púlpitos,
Então eu tenho aqui, esses púlpitos foram trazidos da França em 1920. Então eu tenho esse lado e eu tenho o outro lado ali também, um outro púlpito de madeira. Um púlpito tem a imagem de São Pedro, outro de São Paulo. Por ignorância eu não vou saber falar qual é, então quem souber, por favor, coloque aí nos comentários. Mas um é São Pedro, outro é São Paulo. E passando um pouco mais aqui pela igreja, a gente consegue ver aqui alguns santos que estão aqui na igreja. E aqui você tem, opa, desculpa, a parte onde guarda-se o Santíssimo, né? Como o Santíssimo ele fica exposto, acaba que ele não fica aberto durante o dia. Mas aqui geralmente a gente viu, por exemplo, lá na Catedral da Sé e em outras igrejas, onde você tem essa capela atrás, onde você pode adorar o Santíssimo, mas aqui, diferente das outras igrejas, o Santíssimo está sempre exposto todos os dias, de segunda a sábado, das 9 da manhã às 18 horas. E continuando aqui, a gente passando pela igreja, ela tem uma terceira rosácea, deixa eu mostrar para vocês, que é um vitral em forma de rosa. Depois eu vou mostrar ela com mais magnitude, mas essas 3 rosáceas que tem aqui, as outras 2 eu já mostrei para vocês e ali eu estou mostrando a terceira. Existem muitas imagens, que bom, eu não vou saber falar com vocês sobre todas. Aqui tem um confessionário, então tem um confessionário dos 2 lados. Ali tem uma imagem de um anjo. O ponto é que, principalmente quando eu passo por todas as igrejas, é que ainda não existe uma documentação fácil e rápida de todas essas igrejas, de todas as obras que tem nessas igrejas. Então acaba que a gente fica um pouco perdido em termos de falar o que foi escrito, o que foi pensado ali, qual que é a ideia. Por isso que é importante refazer essas reformas em todas as igrejas, principalmente documentar, para a gente entender quem foi o artista, qual foi a intenção e o que ela está representando. Porque a igreja também, o simbolismo da igreja, ele faz todo sentido para você entender mais sobre a igreja. Bom, como a gente falou um pouco da história dessa igreja, né, mas também nós podemos falar da história da santa, né, da história da Santa Efigênia. A Santa Efigênia foi uma das primeiras santas africanas, se não a primeira santa africana, não sei falar se isso está correto. Mas a história dela é bem interessante, porque, se não me engano, foi no ano 6º, depois da ascensão de Jesus Cristo, São Mateus foi até a Etiópia, a região ali da África, para pregar a palavra de Jesus. Só que quando ele chega na região onde Santa Efigênia era uma princesa, então existia um reino onde ela era uma princesa e ela foi convertida por São Mateus. E essa conversão, ela gerou muita polêmica na região e teve alguns pontos ali que não ficaram muito claros, mas o mais importante, por que ela virou santa, né? É porque Santa Efigênia decidiu dedicar sua vida a Deus. E ela realmente dedicou, fez várias obras para Deus na época. E na região, entendia-se que ela estava sendo muito influenciada por São Mateus. Mas, quando o pai dela morre, o tio dela, que chama Itarco, ou Ítaco, não sei falar muito bem, ele assume o poder era do irmão dela, na verdade, o irmão dela devia assumir, mas ele assume o trono e ele resolve se casar com ela, entende? Tipo, tem essa coisa, né? Ele assume, provavelmente o irmão talvez seja menor de idade, alguma coisa assim, ele tinha que se preparar a ele, mas eles não preparam e ele tenta assumir. E para tentar validar esse reinado, ele quer casar com Santa Efigênia. E Santa Efigênia não aceita, porque Santa Efigênia é casta e ela vai viver num convento com outras virgens que ela tinha pedido o pai dela para construir esse convento e o pai dela construiu esse convento. Ítaco, ou Itarco, fica muito pé da vida com isso e primeiro ele manda matar São Mateus. Então São Mateus foi Marte de Santa Efigênia por causa disso. Ele manda matar São Mateus e ao mesmo tempo ele manda tacar fogo nesse convento junto com as virgens e com Santa Efigênia dentro do convento. Mas acaba que o fogo que foi colocado ali para queimar o convento
ele me parece que muda de direção com as orações de Santa Efigênia e ele vai direto para o palácio de Itarco ou Ítaco. Vou falar errado até o final, né, pessoal? E então vai até e pega fogo no palácio dele, reduzindo os palácios a cinzas. E aí acaba que Ítaco foge e o irmão dela assume e reina a região por 70 anos. E aí ela morre velha e por aí vai. Mas por isso que hoje ela é protetora dos lares. Então ela é protetora dos lares contra incêndio e principalmente das pessoas que estão buscando a casa própria, estão buscando a ter a sua casa. Então ela é a santa padroeira, protetora das casas contra os incêndios e também protetora das pessoas que querem conseguir a casa própria. É uma história bem interessante, bem bonita, é uma história que remete a tempos muito próximos da época de Jesus. A gente está falando aqui do ano sexto depois da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, então é bem interessante essa história e por isso essa que era uma capela, agora virou depois uma basílica menor, tem o nome de Santa Efigênia. E é muito interessante, principalmente quando eu passo aqui em São Paulo, pelas igrejas do centro de São Paulo, a quantidade de pessoas que vêm aqui realmente pedir coisas que às vezes estão muito fora do que é o normal nosso, né? Quando eu entrei aqui foi interessante que entrou uma senhora com duas crianças pequenas, com uma filha também mais jovem, adolescente, e ela chegou, olha, eu queria falar com o padre. E o cara que estava me atendendo aqui, o Paulo, aliás, muito obrigado, Paulo, ele falou, poxa, o padre não está nesse momento, vai chegar um outro padre aqui às 6 horas da tarde. Mas se você estiver precisando de alguma coisa que outra pessoa pode te ajudar, entra aqui na salinha, tem a salinha ali onde vendem as coisinhas que as pessoas podem te ajudar ali. É um tipo de comunidade muito diferente do que às vezes a gente é acostumado, principalmente quando a gente está muito na internet, que é uma comunidade que diretamente atende às necessidades das pessoas. Entrando aqui, são pessoas passando aqui o dia inteiro e realmente com muita veemência, com muita fé, cada um do seu jeito, pedindo coisas como a minha casa própria, como uma casa para morar, como comida, como roupa ou coisas dessa forma. Então, as igrejas de centro, principalmente aqui em São Paulo, onde eu vi muito isso, existe muito essa demanda. Então, por isso que é importante preservar um local como esse, mas também frequentar e fazer com que essa comunidade seja cada vez mais forte, porque ela sendo mais forte, ela atende mais gente. E essa é a ideia. Bom, outra coisa que eu gosto muito de mostrar aqui no canal são as pessoas e as empresas que ajudam na reforma e na manutenção das igrejas, né? E aqui eu vi uma coisa muito legal, uma plaquinha que fala sobre uma empresa que eu não conheço, mas se vocês conhecerem, coloque aí, que ó, Paróquia Nossa Senhora da Conceição agradece ao grupo Comolate pelo restauro dos sinos, São Paulo, dezembro de 2024. Então tem basicamente aí 2 anos que o grupo Comolate fez essa doação, né, essa restauração aqui. Então, valeu Grupo Comolate. E é sempre bom incentivar que as empresas coloquem dinheiro em coisas perpétuas para a sociedade e não só em jet ski ou apartamento no 100º andar em Balneário Camboriú. É isso. Continuando aqui nosso passeio pelo outro lado da igreja, aqui é onde tem aquela rosácea, onde a imagem debaixo dela são as bodas de Canaã. Então a gente tem aqui um pouco da imagem de Cristo, né? De Cristo crucificado, o coração de Jesus, e aqui uma imagem um pouco menor do corpo de Cristo. Passando aqui, a gente tem uma outra imagem. Eu não vou falar quem é para não errar, mas isso talvez eu vejo que as igrejas não é que pecam, né? Mas falta ter a informação de quem é a santa, de como é a santa, para as pessoas também entenderem o que é, já que eu tenho sim uma imagem de São Pedro Julião e Imad, apóstolo da Eucarística, carregando ali um pequeno Santíssimo, né? Então você tem essa imagem. E aqui atrás tem uma parte que eu achei muito bonita, que é a parte do batistério, com a pia batismal. Nós vamos passar aqui nela, e é bem bonito.
Aqui a gente sobe para o órgão. Deixa eu mostrar para vocês a escadinha. Não era isso que eu achei bonito, mas a gente sobe ali a escadinha para chegar no órgão. Mas eu não vou lá não. O pessoal está trabalhando e tentando fazer com que o órgão fique completo. Mas aqui eu tenho a parte da pia batismal e o que é o batistério, né? E ele é muito bonito, principalmente com essa tampa ali de cobre. Parece que deu uma iluminação bem interessante ao local. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. Essa parte, eu acho que eu vou mostrar do outro lado, porque tem um pequeno altar ali. E vai ficar melhor para vocês verem esse pequeno altar. Vamos aqui, ó, do lado. Agora sim, bom. Agora vocês têm uma imagem bem melhor. Aqui eu tenho a pia batismal e ali eu tenho um outro altar. A imagem de João Batista batizando Jesus. Então aqui você consegue ver a imagem do batismal. É bem bonito, principalmente com essa tampa cobre. Ela deu uma iluminada no local bem interessante. Do outro lado da pia batismal, aqui na saidinha da igreja, a gente tem um outro altar, um segundo altar, que, bom, deixa eu me... Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Mas aqui, deixa eu ver aqui, é porque eu tô cego, mas eu vou tentar ler aquilo ali. Não, eu não consigo ler. Quem conseguir ler me fala. Mas ali a gente tem uma pequena imagem de Nossa Senhora do Brasil. E a outra imagem deve ser também de Nossa Senhora, Nossa Senhora da Conceição. Então a gente tem o segundo altar aqui. Infelizmente eu não vou conseguir falar agora. Mas é um local bonito e principalmente eu acho que aqui já está quase todo reformado. Então as cores aqui elas estão mais vivas. E isso é bem legal, quando você tem as cores mais vivas. Eu vou mostrar para vocês ali na frente, até aquela diferença que eu te falei, quando você vai reformando. Então aqui, ó, eu tenho esse rosa, que ele já está bem mais claro, né, bem mais forte. Provavelmente ele deve estar bem no tom original. E quando eu vou lá na frente, naquela, vamos dizer assim, naquela viga ali, você vê o contraste. Eita, apertei o botão aqui, de novo. Você vê o contraste, pois ainda não foi reformado. Então aquela parede onde eu estou mostrando no centro ali, aquele rosa é igual o rosa ali de trás. Mas como ainda não foi reformado, ele ainda está um pouco apagado. Mas com certeza absoluta, isso aqui quando estiver totalmente reformado, vai ficar lindo, principalmente com as cores que tem aqui. Bom, como vocês sabem, eu não sei tanto de arquitetura, mas eu sei que essa igreja aqui, o estilo dela é neo-românico, não sei te falar exatamente o que é isso, com algumas coisas góticas, com alguma influência gótica. O estilo da igreja é o estilo medieval europeu. Então, para vocês entenderem como funciona. E aqui, uma coisa que eu queria mostrar para vocês, é bem interessante, é aqui, eu estou perto do altar, né? E aqui essa parte que fica ali daquele, vamos dizer assim, daquele arco ali, né? O início daquele arco, aquela parede. Daqui para frente, quando ela era a Catedral da Sé, era a parte que ficavam apenas os bispos, né? Só os bispos, o pessoal da igreja ficava e o restante das pessoas ficavam atrás. Então, essa igreja ainda, ela tem ali muita informação e muita coisa de quando ela ainda era a Catedral da Sé, aqui em São Paulo. Como sempre, a informação mais relevante da igreja. Segunda a sexta-feira, meio-dia e às 18 horas, tem missa. Ao sábado, 15 e 17. Aos domingos, 9, 11 e 17. E aqui tem a adoração ao Perpétuo Santíssimo Sacramento, todos os dias da semana, como eu falei para vocês antes. Poxa, pessoal, um outro ponto relevante aqui dessa igreja. Ela fica bem no centro de São Paulo, na região aqui da Santa Efigênia, né? E muitas pessoas falam que o nome dessa igreja ela vem do bairro, mas na verdade é o contrário, né? Como eu falei com vocês, Dom João VI fez um edito para essa igreja e essa igreja, sendo a igreja de Santa Efigênia, ela deu o nome ao bairro. Então é importante entender que a comunidade cresceu
ao redor dessa igreja, e o nome do bairro, o nome da região, ela vem dessa igreja. Importante saber disso, né? Geralmente, quando vocês encontrarem com a imagem de Santa Efigênia, a imagem de Santa Efigênia, ela vai estar com uma casa na mão, assim, justamente porque eu falei, né? Ela é protetora contra os incêndios e também das pessoas que estão procurando, estão querendo conquistar a casa própria. Então, para a gente finalizar aqui esse vídeo, eu acho que hoje eu fui rápido, né, pessoal? Acho que eu falei muito rápido. Coloca aí nos comentários e aproveitem quando colocar nos comentários aí, curtam o vídeo, compartilhem para ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Mas como eu prometi a vocês, eu vou mostrar a última rosácea, que fica bem no meio ali do órgão. Eu não sei se quando eles colocarem o restante do órgão isso vai ser fechado, provavelmente não, devem colocar ali do lado, mas é muito bonito essa estrutura ali com o órgão. Eu até conversei com o pessoal para ver se tinha algum coral aqui na igreja e infelizmente não tem. Eles estão tentando voltar com essa questão do coral, mas é aquela questão, né? Para você ter um coral na igreja, você precisa ter uma igreja com uma vida comunitária muito forte. E isso é mais importante. Entendo que hoje tem-se, principalmente na internet, uma pegada de tipo, vou na igreja, pego os sacramentos e vou embora, mas a igreja, para ela continuar viva, para ela continuar fazendo as ações comunitárias e até convertendo as pessoas, é necessário que outras pessoas venham ajudá-la, seja para limpar, seja para trabalhar, seja para dirigir o coral, seja que nem eu vi que os meninos estavam todos aqui com as mãos sujas, desmontando o órgão. Então, algumas pessoas trabalham na igreja, mas a maioria delas são voluntárias que estão fazendo isso com o bom funcionamento da igreja. Então, é uma igreja que eu recomendo muito. Ela fica muito bem posicionada aqui em São Paulo. Ela já foi Catedral da Sé aqui em São Paulo. Ela substituiu a Catedral da Sé. Então, é uma igreja de muita importância aqui em São Paulo, de muita beleza. E quanto mais rica, quando eu falo rica, não necessariamente é dinheiro, eu falo rica de pessoas frequentando essa igreja, mais ela vai ter uma vida nessa região e poder ajudar pessoas, como eu falei no início. Essa senhora que chegou aqui, não se sabe qual é o problema dela, não é importante saber qual é o problema dela, mas o importante é saber que tem uma estrutura dessa no meio da cidade que pode ajudá-la quando ela precisar. Então é isso, pessoal. Então deixem comentários, espero tê-los agraciado com a visita a essa igreja linda. Ai.